Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje falaremos sobre inclinação. A figura nos mostra uma reta R não paralela ao eixo X. Seja α o menor ângulo que a reta forma com o eixo X, medido do eixo para R, no sentido anti-horário. A medida do ângulo α é chamada inclinação da reta, ou seja, o ângulo α, ele sempre vai no sentido anti-horário, que é esse sentido aqui ó, que eu estou fazendo, tá? De tal forma que a inclinação é esse ângulo α, que é a medida entre o eixo X e a reta definida. Pode ocorrer então que α esteja entre 0 e 90, que é a primeira figura aqui que aparece. Pode estar entre 90 e 180, que é essa segunda figura, ou ser perpendicular ao eixo X, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Verifica-se também facilmente que se a reta R é paralela ao eixo X, é porque ela forma um ângulo de 0 grau. Pelos gráficos vistos, podemos então dizer que a inclinação ela é um ângulo entre 0 e 180 graus. Dessa forma, vamos falarmos agora sobre coeficiente angular ou declividade. Consideremos uma reta R de inclinação α. Denomina-se coeficiente angular ou declividade da reta R o número real m que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação α, ou seja, m é na verdade a tangente de α. Podemos determinar o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos, A, x1, y1, B, x2, y2. Na figura, A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x2, y1, sendo o triângulo ABC retângulo em C, ou seja, seja reto, temos que a tangente de α é a distância de C até B sobre a distância de C até A, ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. É isso aqui que ele está falando, ó. É essa medida aqui, ó. y2 menos y1 vai dar C até B. E x2 menos x1 vai dar a distância aqui, ó, de AC. De tal forma que esse ângulo α é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, relação trigonométrica. Como m é tangente de α, então o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos A, de coordenadas x1 e y1, B, de coordenadas x2 e y2, é dada por m é igual a tangente de α, que é na verdade y2 menos y1, sobre x2 menos x1, sendo que x1 e x2 têm que ser diferentes, tem que ter uma inclinação aí. Exemplo, determinar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2, e B, menos 3 e menos 1, e esboçar seu gráfico no plano cartesiano. Então, quem M vai ser y2 menos y1. Então, ó, menos 1 menos 2 sobre x2 menos x1, menos 3, menos 3. Menos 1 menos 2, menos 3. Menos 3 com menos 3, menos 6. Menos com menos, mais. Dividir em cima e embaixo por 3, aonde m é igual a quanto? A meio. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Então, m é igual a quanto? A meio. Ou seja, o coeficiente angular vale meio. Esboçando, o que nós temos? Temos o ponto A, 3 e 2, o ponto B, menos 3 e 1. Traçamos a reta R. No segundo exemplo, está assim. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P1, 3 e 2, P2, 3 e menos 2, e fazer seu gráfico no plano cartesiano. Novamente, ó. Menos y2, que é menos 2, menos 2, y2 menos 1, y1 menos 2, menos 2, x2 que é 3, menos x1 que é 3. 3 menos 3, 0. Menos 2 com menos 2, menos 4. 3 menos 3, 0.
Isso aqui não existe. Nesse caso, o coeficiente angular não é definido. Logo, a reta é vertical, ou seja, a reta é paralela ao eixo Y. Quando você não consegue, quando você não existe uma divisão, quando você não consegue definir o coeficiente angular, é porque a reta é paralela ao eixo Y. Dessa forma, eu quero os exercícios da página 578, questões 52, 53, 54 e 56. Eu quero toda essa definição aqui, tá? Que começa aqui, inclinação, tudo isso aqui, ó, que eu passei para vocês. Eu quero copiado e respondido, quero copiado e os exemplos montados e respondidos no caderno. Os exercícios são da página 578, as questões são 52, 53, 54 e 56. A todos um bom dia e uma boa aula.